Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no terceiro dia do Fórum E-Commerce Brasil e a gente vai conhecendo um pessoal muito bacana. Hoje eu estou aqui com o Edu Neves. Edu, Reclame Aqui, CEO do Reclame Aqui. A gente teve um papo muito legal ontem, né, Edu? Bem legal. Acho que teve várias coisas ali Muitos insights. sobre consumidor e tudo mais. E eu acho que foi tão bom esse bate-papo que a gente quis aqui gravar para trazer um pouco mais desse conhecimento, acho que dessa discussão toda para vocês. Edu, se apresenta aí. Tá bom. Bom, eu sou Edu Neves, eu sou o cofundador do Reclame Aqui. Estou aqui há 15 anos nessa jornada, entendendo o consumidor, mas entendendo principalmente, acho que essa mudança, já entrando um pouquinho no tema, né, que como os consumidores são construtores de marca hoje, né? Então, como isso é forte, como isso aconteceu nos últimos anos, com toda essa evolução do digital e muito acelerado por pandemia. Perfeito, perfeito. Bom, acho que Reclame Aqui todo mundo conhece. É um dos principais, acho que é um dos principais hoje canais para o consumidor se manifestar. E eu tenho um dado bem interessante que a gente trouxe desde a última CX. Reclame Aqui, ele já é o segundo maior canal de pesquisa para empresas e produtos e serviços. Tá? Então tem uma representatividade muito grande. Eu sei que dentro da trajetória de vocês tiveram várias histórias interessantes Tem. ali, né? Desde o comecinho, que vão vencer. O Reclame Aqui, a gente começou logicamente como um ponto de manifestação de insatisfações, né? Então começou antes de eu chegar, o Maurício Vargas, que foi o fundador, criador lá no ano 2000. Então a gente surge como esse UGC, esse conteúdo gerado por pessoas que ganhou tanta força ao longo dos anos, eclodindo com redes sociais e tudo mais. E a gente coloca em fases assim, a primeira etapa a gente era o muro de lamentações, o consumidor ia lá, falava, empresa nenhuma respondia, marca nenhuma respondia. Depois entramos como um canal de comunicação, as empresas passaram a responder muito na estratégia, principalmente os fabricantes foram os primeiros, numa estratégia de atender o seu cliente em qualquer canal que ele viesse, para depois a gente se tornar uma plataforma reputacional. Ou seja, aí essa força do conteúdo, hoje a gente tem 32 milhões de visitas por mês, 2/3 disso de pessoas em jornada de compra, que a gente chama, ou seja, de pessoas procurando informação para comprar. Então, acho que a gente é um dos repositórios de reputação, talvez no Brasil aí o maior, de como o consumidor está construindo a reputação das marcas. Perfeito. Lá no comecinho dos anos 2000, você pega um pouco ali da década de 90, o consumidor não tinha voz nenhuma, né? Era muito caixa postal, manda reclamação, tinha pouco poder. Essa transformação nos anos 2000 ali, quando o boom da internet começou a aparecer e o consumidor passou a ter um pouco mais de voz, conta um pouquinho dessa trajetória um pouco mais inicial ali. Exatamente. A gente pode voltar um pouco antes, né? Eu sou lá de 1970, né? 53 anos, a gente vive muita coisa, né? Eu vivi num mundo sem internet, né? Fui um jovem num mundo sem smartphone. Então, assim, o próprio conceito do consumo, ele era baseado em necessidades, então os famosos bens de consumo, eu preciso de sabonete, eu preciso comer, né? Então eu preciso tomar leite, eu preciso... E depois os desejáveis, e aquilo era muito mais aspiracional, de acordo com a mensagem da marca. Então, a voz era unidirecional, a marca falava na TV, fazia recall no rádio, nos billboards, nos outdoors, né? E as pessoas falavam entre si, entre os amigos, e isso criava um fenômeno onde a dominância da influência e do desejo era puramente das marcas. Quando vem o ano 2000, ainda o início da internet, ele ainda é de conteúdo institucional. Então, os grandes portais, os portais das marcas, elas só tinham agora ali uma mídia gratuita para o consumidor, né, com acesso discado, pagava ali aquele acesso, mas elas continuavam falando. O Reclame Aqui, ele é um desses fenômenos do conteúdo gerado, né, como é o Wikipedia. Perfeito. Então, eu me lembro, eu estudei lendo Barça. O pessoal aí não vai entender nada do que eu estou falando. Então, aí quando vem uma Wikipedia, todo mundo desacreditou. É impossível construir uma enciclopédia onde você não tem um grupo de pesquisadores super responsáveis cuidando da curadoria. E olha a Wikipedia aí. E o Reclame Aqui é esse fenômeno. Então, esse começo, essa informação que hoje a gente já faz através das carinhas lá e da reputação no Reclame Aqui, o consumidor já estava fazendo um pouco isso. Porque mesmo quando ele não era respondido,
ele estava olhando sobre o que as pessoas estavam reclamando. Então ele já estava formando opinião sobre marca, mesmo sem a marca estar falando, né? Então essa é uma primeira fase. Quando a marca começa a falar, ela começa a fechar o laço de confiança. Então essa segunda etapa é quando as marcas começam a se posicionar no Reclame Aqui, mas também nas redes sociais, aí vem aquelas máximas. Você precisa falar, né? Se o consumidor fala com você, você precisa responder, ver toda uma estratégia, ferramentas para social media. E o Reclame Aqui nessa onda, ali andando do lado, com outro tipo de mecanismo, né? Mas a gente foi construindo, nós somos fenômeno do mesmo evento social, que é tecnologia barata na mão das pessoas e possibilidade de eu ser editor de conteúdo. Dentro disso, começa a haver essa questão de que uma marca começa a ter uma missão não mais de fazer propaganda e dizer quem ela é, e sim de construir narrativas que o consumidor concorde e compre e que ele vá participando disso, né? Então as marcas começaram a ter que se reposicionar. E o Reclame Aqui é onde os consumidores iam lá verificar se isso tudo era verdade. Então o branding e a performance estava ali propondo coisas ao consumidor e ele ia no Reclame Aqui para ver se o que estava acontecendo era verdade. Da promessa à verdade aqui, né? Exatamente. Sensação. E aí eu acho que a gente entra. A confiança acontece nos momentos de crise. A construção de confiança ela não acontece na perfeição do serviço. Esse é um bom ponto. É um ponto. Então, na década, no final do 2010, não, 2013, por aí, saiu um estudo bem grande da Universidade de Harvard, quando o índice de esforço do cliente começou a ficar um pouco famoso. Hoje todo mundo usa essa métrica. Mas o principal desse estudo era o cliente que tem um problema com a marca e resolve de forma fácil, ele é mais fiel do que o cliente que nunca teve problema. Perfeito. Que é o tal do amigo que não te abandona quando a coisa dá ruim. Exato. Eu acho que tem um bom ponto aí. Você pegar toda a estratégia de empresas de serviço que prestam serviço, né? E hoje tudo é muito serviço. Ainda existem algumas empresas que pensam na perfeição. E, não posso errar. E quando erra, acaba não respondendo, putz, eu errei. Então tem meio que um ego corporativo colocado nisso daqui, mas acho que o grande ponto é entender que todo mundo vai errar. E acho que o que vai diferenciar uma empresa da outra é o como você vai tratar no momento que algo saiu da linha, algo não estava previsto, aconteceu. Acho que aí cria o diferencial da empresa. Eu acho que isso tem a ver também com construção de marca e a proposição da marca. A marca que se propõe a ser perfeita, ela vai falhar. É isso. Então, e tem uma característica que a inovação e a competição, ela exige a assunção do erro. Você precisa entender que você vai errar, porque senão você não inova. Para você ter um serviço perfeito, então imagina quando começou as reservas online de hotel. Se só começasse no momento que fosse tudo perfeito e nunca falhasse quando alguém chega no hotel e deu algum problema e acabou a reserva, não existia. Então, a internet é um pouco esse ambiente de prototipação, né, de negócios. Então, hoje, ainda tem marca que não topa o erro. Então, a gente fala assim, a gente falou sobre alguns segmentos, né, uns são mais, outros menos resistentes, mas tem segmentos que, por exemplo, eles não conseguem entender que quando ele cria um produto, ele já tem que criar a estratégia para lidar com o erro e a falha. Perfeito. Porque fatalmente vai acontecer. É isso. Então o Reclame Aqui é sobre isso, é sobre essa crença que o consumidor tem e que já admitiu de que todo mundo erra, né? Isso tem a ver inclusive com humanização de marca. Você consegue, é uma oportunidade, na verdade, para as marcas poderem ter um consumidor moderno que consegue lidar com o erro, né? Maravilha. Ontem a gente estava falando ali muito sobre. É o momento agora, né? É o momento da experiência. A gente está vivendo isso. Acho que o mercado está muito mais preparado para entender que agora realmente precisa aplicar. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é assim, né? Hoje eu estava vendo um dos conteúdos aqui, bem interessante. Em 2018, eu fiz uma palestra em Lisboa, num evento, né, que é de brasileiros que promovem lá, e eu fiz uma palestra que o nome da palestra era assim, A Morte do Funil de Vendas. E assim, todo mundo falou que eu era louco. Como assim, a morte do funil de venda? Não, e todo mundo está falando em awareness, consideration e conversion, e você bem falar que isso não existe mais. Pois é.
Então, por quê? Porque essa linearidade no consumo, ela não existe mais. Então, a gente ficou tentando adaptar essa visão de funil, com micromomentos, um funil dividido em 10 camadas dentro de cada uma. E, na verdade, a gente está vivendo um mundo onde você não consegue controlar isso. Você não consegue controlar. Então, vou dar um exemplo bem simples. Ontem eu também estava num outro podcast, falei um pouquinho, e às vezes quando a gente dá exemplos fica mais fácil. Eu acabei de sair do trabalho e parei no posto para abastecer meu carro. E aí me deu uma vontade de tomar cerveja. Vou chegar em casa e eu não tenho. Aí eu olho para a conveniência do posto, ela está ali aberta, eu desço do carro enquanto o meu carro abastece e compro a cerveja. Olha o meu consumo. Então eu sou um cara que compra inconveniências no final do dia. Mas não, teve um outro dia que ao invés de eu ter vontade de tomar cerveja no posto, eu tive a hora que eu saí. Aí eu cheguei na minha casa, estacionei meu carro, eu moro num condomínio, e comprei no mercadinho que está ali no subsolo do condomínio. Ah, então eu sou um cara que consome no mercadinho do subsolo do condomínio. Mas nesse outro dia, eu só pensei nisso depois que eu cheguei, tomei banho, calcei um chinelo, estava de bermuda assistindo o jogo, e aí eu pedi no delivery. Então, assim, eu sou a mesma pessoa, no mesmo momento de dia, na mesma rotina, mas que por instantes eu mudei o meu canal de compra. Então, tem uma pesquisa do Google que é muito boa, que diz que o brasileiro é um dos que mais varia canal de compra. E na estatística, no último ano, em média, o brasileiro usou 6 canais de compra diferentes. Então, qual que é a nossa questão aqui, falando de reputação e de Reclame Aqui? Dentro de um ambiente tão instável, acho que existem 2 desafios. Um, que é você estar em todas as presenças. Alguns negócios vão conseguir, outros não. O outro é você ser preferido sempre. Perfeito. E o bonding da marca, ter a confiança das pessoas, ser lembrado. Então, se eu puder ter 2 mercadinhos e eu puder escolher aquele que eu tenho mais afinidade, eu vou com ele. Então, essa proximidade e esse aproveitamento de todos os touch points, não dá. Se o cara chegou no Reclame Aqui, você tem que construir valor de marca com ele. Ele passou pelo seu perfil no Google Meu Negócio, você tem que construir perfil de marca com ele. Onde ele estiver. É por isso que a gente está vendo, por exemplo, a mídia out of home voltando. Exatamente. Por que o cara está botando coisa no relógio? Por que ele está colocando a coisa lá perto do semáforo? Por que essas coisas estão voltando nos painéis de aeroporto? Exatamente, é verdade. Para ser lembrado. E aí a vantagem do digital, que é ter o acionamento. QR Code, me aciona aqui agora. Perfeito. Então você não escolheu o canal dele te achar, mas você escolheu o canal para onde você pode levá-lo na sua estratégia, né? Exatamente. Exatamente. Cara, beleza. Edu, como que a gente te acha? Vamos lá, é muito fácil. É E Neves Neto, que é Edu Neves Neto, então é E Neves Neto em todas as redes. Fechou. Isso aqui é Edu do Reclame Aqui. E é isso aí, turma. Obrigado pelo papo, viu, Edu? Tá, obrigado, foi um prazer. Valeu. Prazer. Prazerzão.